Um filme que nasceu de uma paixão. 10 a 11 horas de maquiagem por 120 dias. Uma estética gótica belíssima de ficar babando. E um cientista meio rockstar. Tudo isso e muito mais você vê aqui e agora no... Olá, meus queridos sinistreiros, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Como vocês sabem, eu sou a Camis e essa daqui é a Balu Vamp, minha companheira de vida e também daqui do canal. E como vocês podem ver, a morte não nos separa. Sejam muito bem-vindos ao Sinistro Mundo de Camis. E se você gosta do horror, se você gosta de curiosidades bizarras, fofoquinhas assombrosas, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra fortalecer e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tiver mais conteúdos por aqui. E para o vídeo de hoje, que tal um clássico do gótico? Você provavelmente já deve ter ouvido a frase "não brinque de Deus", né? Pois essa é basicamente a moral da história de Frankenstein, um dos contos mais antigos e poderosos sobre os limites da ciência e da arrogância humana. E eu tenho que alertar vocês aqui, antes de começar a falar mais sobre Frankenstein, que esse vídeo, nessa parte inicial, não conta com spoilers, tá? Eu não vou contar pra vocês a história inteira de Frankenstein, eu só vou falar uma sinopse breve a respeito do filme, por início, mas lá no finalzinho desse vídeo tem uma partezinha com spoilers, mas pode deixar que eu aviso aqui pra vocês. Beleza? Então vem assistir a primeira parte desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a forma como você vai ver esse filme, ou como você já viu esse filme. Porque se você ainda não viu esse filme na Netflix, não sei o que você tá fazendo da sua vida, que você ainda não teve tempo de assistir, porque só por falta de tempo mesmo, porque esse filme ficou... Meu Deus, mas vamos lá! E antes de eu começar a falar pra vocês sobre a nova adaptação dirigida por ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Del Toro, bora voltar lá para o começo para entender de onde veio a história que inspira filmes, músicas e pesadelos por aí. Frankenstein conta a história de Victor Frankenstein, um cientista brilhante e completamente obcecado pela ideia de desafiar a natureza. O Victor, em vez de se contentar com as coisas que já existem aqui nesse mundo, resolve fazer o impensável, criar a vida do zero, juntando pedaços de corpos humanos e tentando dar a eles um novo sopro de existência. Mas o que começa com um experimento científico, logo vira uma tragédia. Porque quando finalmente a criatura ganha vida, ela também ganha consciência. E abandonada pelo próprio criador, ela se revolta. Não só contra Victor, mas também contra o mundo. Frankenstein é o tipo de história que te faz perguntar: quem é o verdadeiro monstro aqui? A criatura ou o criador dela? E bom, essa história foi escrita lá em 1818 por uma mulher que na época em que a história foi publicada, pasmem, tinha apenas 20 anos de idade. Isso porque, na verdade, quando ela escreveu Frankenstein, ela estava com apenas 18 aninhos. Gente, eu nem sei o que eu vou fazer com 18 anos, mas acho que eu não, assim, sei lá. Ai, com certeza eu não estava escrevendo um livro, infelizmente. Tava preocupada com o vestibular, na verdade, quando eu tinha 18 anos. Nossa, que horror, nem quero lembrar disso, enfim. Voltando aqui, e o nome dessa brilhante escritora é Mary Shelley. E o mais impressionante de tudo isso é que a Mary Shelley criou Frankenstein no momento em que as mulheres não eram levadas a sério ali na literatura. A Mary nasceu em um ambiente familiar bem diferente para a época dela. Filha de um filósofo político chamado William Godwin e Mary Wollstonecraft, que foi uma das primeiras feministas da história. A casa da Mary era praticamente um encontro de pensadores. E muitos deles, já naquela época, eram vegetarianos. E a Mary também era vegetariana. Então, desde cedo, ela cresceu em um lar acreditando que os animais também tinham direito à vida. E que a humanidade precisava repensar o seu papel como criadora da natureza. E olha só que curioso, gente. A Mary, por ser vegetariana, acabou passando isso para sua criatura também. O Frankenstein, no livro, ele também é vegetariano. Tem um trechinho ali do livro que ele fala a seguinte frase: "Não preciso matar um cordeiro, nem a cabra para saciar o meu apetite. Bolotas e bagas são o suficiente para mim." Ou seja, a criatura entende a importância de não causar a dor desnecessária e vive em harmonia com o que tem dentro da natureza. Muito interessante, não é mesmo? A ideia para a história da Mary Shelley nasceu em uma viagem para a Suíça, lá em 1816, no famoso ano sem verão. E por que era um ano sem verão? Porque depois de uma erupção de um vulcão lá na Indonésia, o céu da Europa ficou totalmente encoberto.
clima na Europa era sombrio, chuvoso e com trovoadas constantes. A Mary estava lá na Suíça com o marido dela, que era o poeta Percy Shelley, e inclusive eu achei algumas fontes dizendo que o Percy também era vegetariano. E assim, gente, eu tô falando sobre o vegetarianismo aqui porque a gente não tá falando de 2000 e tanto, a gente tá falando de 1800, gente. Quando eu li essa informação sobre a Mary Shelley ser vegetariana, eu fiquei meio, caramba, meu Deus do céu, essa mulher era pra frente mesmo, hein, Jesus Cristo. Mas enfim, voltando, ali na Suíça, tava junto com ela, além do marido dela, o Percy, também estava a meia-irmã, a Claire, o amigo dela, o Lord Byron, e o médico do Lord Byron, que se chamava John Polidori. Presos ali dentro da casa do Lord Byron, que era amigo deles, eles decidiram fazer um desafio para matar o tédio, né? Cada um escreveria uma história sobre fantasmas. O Byron acabou desistindo, o marido da Mary Shelley, o Percy, ele não terminou a história que ele estava escrevendo. O Polidori escreveu nada mais, nada menos do que a primeira história sobre vampiro que se tem registro. Se vocês quiserem que eu faça uma curiosidade apenas sobre isso, eu posso fazer, já comenta aqui embaixo, pedindo pra fazer uma curiosidade apenas sobre a história do vampiro, do Polidori, porque ela foi escrita ali em 1816, né? Ou seja, foi antes até mesmo da primeira vampira literária que inspirou a criação de Drácula, a Carmilla, né? Então, eu achei isso extremamente fascinante, que, tipo, a primeira história de vampiro que se tem registro foi criada junto com Frankenstein. Mas voltando aqui pra história de Frankenstein, a Mary teve uma visão. Ela contou que em uma das noites, ela teve um sonho acordada. Ela viu ali no sonho dela um estudante de artes profanas, ajoelhado diante de algo que ele mesmo havia criado. E essa coisa horrenda que ele havia criado começou a ganhar vida. Ela acordou daquele sonho assustada e pensou: o que me assustou também vai assustar os outros. Então ela resolveu escrever algo a respeito daquele sonho. E foi assim que nasceu Frankenstein. Mas a Mary não tirou tudo da cabeça dela. Ela se inspirou em descobertas científicas que tinha ali na época dela. Um exemplo dessa descoberta científica é o galvanismo, que nada mais era do que a ideia de que a eletricidade poderia reanimar os músculos mortos. E, gente, cientistas realmente fizeram experiências em corpos humanos, tentando provar que dava para trazer alguém de volta à vida, com choques elétricos. E, inclusive, eu vou soltar ainda essa semana um conteúdo apenas sobre essa experiência científica que fizeram ali na época, que é sobre o Giovanni. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais para vocês saberem mais a respeito desse estudo científico completamente grotesco e até mesmo desumano. Voltando para Frankenstein, pouco tempo antes da Mary ir para a Suíça, junto com a galerinha dela ali, e escrever o livro, ela acabou perdendo um bebê recém-nascido. E ela chegou até mesmo a notar no diário dela que ela sonhou que o bebê dela voltava à vida caso ela o aquecesse perto do fogo da lareira. Ou seja, Frankenstein nasceu tanto de uma experiência científica quanto de uma dor muito humana, o desejo de vencer a morte. E o livro foi publicado de forma anônima. E muita gente achou ali na época que havia sido o Percy Shelley, que era o marido da Mary Shelley, que tinha escrito o livro. Mas depois a Mary veio a público e assumiu a autoria do livro. E claro que teve burburinhos e tipo, ai, essa mulher lânguida, dissimulada para escrever uma história tão monstruosa quanto a de Frankenstein. Ou seja, ali de início Frankenstein não foi muito bem recebido, né? Mas depois, com o tempo, ele ganhou muita fama, sendo considerado o primeiro romance de ficção científica da história, gente. E foi ela que criou o arquétipo de cientista maluco ou louco, que a gente vê em tantas histórias por aí, como em filmes, HQs, e até mesmo sobre as histórias de tecnologia moderna que se tem hoje em dia. E sem esquecer desse detalhe, o monstro aqui dentro do livro, e também dentro do filme do Guilherme, ele não tem nome, gente. Ai, Emílio, mas... Vem cá, falei oi pra galera. Pulou no meu colo e me arranhou inteira, mas é uma coisa. Quem é o Frankenstein? É o Victor Frankenstein. A criatura é apenas chamada de monstro, diabo, criatura mesmo,
coisa. Mas essa confusão não é de agora, tá? Até mesmo lá em 1890, os jornais já reclamavam, dizendo que as pessoas ainda continuavam atribuindo o nome de Frankenstein para o monstro e não para o criador dela. E no fim, o nome acabou virando sinônimo de criação que foge do controle. E para fechar esse tema aqui com um detalhe gótico, dizem algumas pessoas que a Mary Shelley pode ter se inspirado em um castelo lá na Alemanha chamado Castelo Frankenstein, onde vivia um alquimista que fazia experimentos com cadáveres e buscava o elixir da imortalidade. Coincidência? Pode até ser, né, gente? Mas vamos reconhecer que é muito bom pra ser só o acaso, não é mesmo? E agora, mais de 2 séculos depois, essa história ganha uma nova roupagem por um dos diretores mais talentosos e extremamente apaixonados por monstros, o Guilherme Del Toro. Mas calma, que eu ainda não vou falar sobre o filme do Guilherme. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre cada adaptação que a gente teve nas telas da história do Frankenstein. Antes do Del Toro conseguir realizar o seu sonho de produzir Frankenstein, o cinema já brincava de Deus há mais de um século. A primeira adaptação de Frankenstein veio lá em 1910, com apenas 15 minutos de duração, e inclusive vocês conseguem encontrar essa versão de 1910 aqui dentro do YouTube. Eu assisti aqui dentro do YouTube mesmo, é bem rapidinho. Ela é muda, teatral, quase experimental, mas já mostra o nascimento da criatura ali dentro de um tanque químico. E eu gostaria que vocês assistissem essa adaptação para as telas de 1910, porque eu queria que vocês prestassem atenção na criatura que tem dentro dessa adaptação e prestassem atenção principalmente no cabelo da criatura. Mas foi em 1931, com um clássico dirigido por James Whalley, que o monstro realmente ficou marcado no imaginário das pessoas por aí, dentro da cultura pop. O Boris Karloff encarnou o monstro de Frankenstein e se tornou um ícone do terror. Provavelmente essa criatura da adaptação de 1931 é a que vocês mais conhecem como o monstro de Frankenstein. A maquiagem icônica de Jack Pierce, com os parafusos no pescoço, a cabeça achatada, o olhar vazio, aquela cor verde barra meio azulada, o cabelinho curtinho colado na testa, né, a franjinha, o Frankenstein de franjinha, definiu a imagem que o mundo inteiro reconhece até hoje. 4 anos depois, lá em 1935, veio A Noiva do Frankenstein. Aqui, o mesmo monstro, com a maquiagem icônica do Jack Pierce, volta solitário pedindo uma companheira para o seu criador. E é aí que nasce uma das figuras mais icônicas do cinema gótico, a noiva, com aquele cabelão arrepiado, em formato de raio nas laterais e aquele olhar trágico. E depois da Noiva de 1935, veio a série que eu comentei com vocês lá no meu vlog do Halloween, A Família Monstro, Os Monstros ou The Monsters, que foi de 1964 até 1966. O Herman Munster é basicamente o Frankenstein de bom coração. E ele virou o patriarca mais fofinho da TV. Eu amava demais essa série. Se eu não me engano, ela passava de reprise no Nick at Night, de madrugada. E como era criança, eu ficava assistindo, eu adorava. Era uma sátira deliciosa, misturando Drácula, lobisomem, Frankenstein e uma boa dose de humor mórbido, claro. Amo. Nos anos 70 veio O Jovem Frankenstein, de Mel Brooks. Uma paródia que transformou o horror em comédia. É o tipo de filme que mostra o quanto o Frankenstein é versátil. Já em 1994, o Kennedy trouxe uma das versões mais fiéis ao livro da Mary Shelley, Frankenstein, de Mary Shelley, com Robert De Niro no papel da criatura. O visual desse filme aqui é intenso e a maquiagem foi até mesmo indicada ao Oscar. E mesmo que tenha dividido opiniões, essa adaptação é bem fiel ao romance da Mary Shelley. E nos anos 2000, o monstro deu uma passadinha pelo blockbuster Van Helsing, ao lado de Drácula, lobisomens e muita ação. Eu, quando era adolescente, gente, nossa senhora, eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti Van Helsing. Às vezes, quando eu via passando na TV, eu ficava, tá passando Van Helsing, deixa eu assistir pela 10ª vez. Mas faz um bom tempo que eu não assisto esse filme, mas eu lembro que era bem legal. Ou pelo menos eu achava que era legal. Não sei o certo. Não sei, acho que eu preciso voltar a assistir esse filme, gente, pra poder recomendar pra vocês. Mas eu lembro que tinha bastante ação. E em 2012 veio uma das reinterpretações mais fofinhas
filhinho de Frankenstein, o Frankenweenie, do meu queridinho Tim Burton. A história é sobre um menino que traz o cachorrinho dele de volta à vida. O caos se instala ali pela cidade e o amor acaba ultrapassando a morte. É impossível não se emocionar com esse filme, gente. Inclusive, a minha queridíssima Balu Vamp tem um pezinho nesse universo. Se inscreve aqui no canal, porque quando completar 500 inscritos, eu vou fazer um videozinho apenas contando a história da Balu Vamp. E claro que não dá pra esquecer do Hotel Transilvânia, que trouxe o Frankenstein para o público infantil, todo divertido, mas ainda carregado com aquela temática de o monstro de bom coração. E por último, a gente tem Pobres Criaturas, que não é uma adaptação direta de Frankenstein, mas é claramente uma inspiração ali na história do Frankenstein. E sim, eu amo Pobres Criaturas. Inclusive, uma das minhas amigas veio vestida de Pobres Criaturas num dos meus Halloween. E eu fiquei muito encantada com a fantasia dela, porque ela estava belíssima. Esse filme é belíssimo, filosófico e absolutamente bizarro. Daquele jeitinho que quem gosta de horror e bizarrice, com certeza também vai gostar de Pobres Criaturas. E agora sim, nós finalmente chegamos ao ponto alto desse vídeo. Frankenstein, do Guilherme Del Toro. O Del Toro tentou nada mais, nada menos do que 30 anos para conseguir colocar a versão da história de Frankenstein dele nas telas. Ele é obcecado pela história de Frankenstein da Mary Shelley desde criancinha. E mesmo com os estúdios dizendo não pra ele, ele nunca desistiu. Então, a Netflix finalmente deu luz verde para ele e o resultado é uma obra gótica, trágica e cheia de alma. O elenco desse filme é um espetáculo à parte, gente. O Oscar Isaac vive o Victor Frankenstein, mas não como o clássico cientista frio e irracional como a gente tá acostumado a ver. O Del Toro disse que ele via o Victor Frankenstein ali dentro do livro, mas como um artista obcecado, uma estrela do rock. Tanto é que ele pediu para que o Oscar estudasse pessoas como Mick Jagger, David Bowie e até mesmo o Prince. Já o Jacob Elord é a criatura aqui dentro desse filme. E ele passou, gente, 10 horas na maquiagem para se transformar na criatura. Eu vi uma entrevista dele dizendo que, na verdade, era de 10 a 11 horas, dos pés até a cabeça, né? Porque ele tinha que maquiar o corpo inteiro, com próteses e etc, para se tornar a criatura ali. Então, isso sim é que é dedicação para interpretar o papel. E também dedicação do maquiador e de toda a equipe, né? E, gente, assim, são 10 a 11 horas. Ou seja, se ele ia gravar uma cena logo pela manhã, ele tinha que começar a se maquiar, tipo, ele tinha que ir até o maquiador ainda na noite anterior. Ele ia passar a noite inteira maquiando pra poder interpretar o personagem de manhã. Mas o resultado da maquiagem, na minha opinião, é simplesmente hipnotizante. Inclusive, eu assisti esse filme quando eu estava comendo, e eu não sei se eu recomendo que vocês façam isso, porque o filme possui algumas cenas com partes de corpos humanos e cabeças, órgãos, etc. Então, essas próteses e corpos falsos estão extremamente bem feitas ali dentro do filme. A própria maquiagem da criatura tá incrível, impecável, mostrando bem toda a musculação dele bem marcada, sabe? E em algumas certas partes do filme me deu um pouquinho de agonia. Então, talvez eu não recomendaria que vocês fizessem como eu ao ver esse filme comendo, etc. Mas, enfim, dá uma olhada, vê se você consegue jantar e pedir um iFood vendo isso ou não, porque realmente não sei se é pra todo mundo fazer isso, não sei se todo mundo conseguiria comer vendo esse filme. Mas, voltando pra cá, o Guilherme Del Toro, inclusive, pediu pra que o Jacob estudasse uma dança chamada Butô. É uma dança japonesa que possui movimentos bem fluidos, representando emoções, e ele queria que o monstro tivesse esse tipo de movimentação ali dentro do filme. E além dele pedir pro Jacob estudar essa dança japonesa, ele também pediu para que o Jacob observasse o cachorro dele. Ele queria que a criatura tivesse algo inocente, animal, que fosse por instinto, sabe? E a voz do monstro vem do Mongolian Throat Singing, que é um canto gutural extremamente impressionante. E
aqui dentro do filme, do Guillermo, o monstro, ele é feito de corpos humanos que vieram da Guerra da Crimeia, ou seja, são corpos de soldados. Ele não tem cicatrizes simétricas ou até mesmo parafusos, como ali na versão de 1931. Aqui é uma criatura que lembra mais um alabastro, como o Guillermo mesmo descreveu, que nada mais é do que um mineral. A criatura aqui dentro desse filme é bela como se fosse uma escultura viva. E inclusive o Del Toro se inspirou em uma estátua chamada Marco d'Agra, que é uma estátua que mostra justamente toda a musculatura do corpo humano exposta sem a parte da pele. E a maquiagem aqui dentro do filme reflete exatamente isso. Uma mistura de dor, arte e renascimento. Ele disse que ele queria que a criatura tivesse uma aparência de um ser humano recém-nascido, vulnerável e trágico. E, gente, essa versão da criatura e a versão de Frankenstein do Guillermo Del Toro rendeu nada mais, nada menos do que 13 minutos de aplausos ali na estreia. E eu vi aqui dentro do YouTube alguns críticos e algumas pessoas dizendo que não gostaram do cabelão do Frankenstein. Mas lembra que eu pedi pra vocês irem assistir a versão de 1910, que foi a primeira adaptação pro filme, e prestassem atenção na criatura e principalmente no cabelo da criatura? Ele tinha um cabelão todo esquisito, desajeitado, mas era comprido, não é mesmo? Pois é, isso vem direto da descrição que a Mary Shelley fez da criatura dentro do seu livro. Ela descreveu o monstro de Frankenstein como uma criação horrivelmente feia, com 2,4 metros de altura, pele amarelada, um pouco translúcida, e a pele da criatura, ela descreve como tão esticada sobre o corpo que mal disfarçava o funcionamento dos vasos sanguíneos e da musculatura. Os olhos, segundo ela, eram aquosos, o que também dá pra ver aqui dentro do filme. Os cabelos eram pretos e esvoaçantes, os lábios negros e os dentes brancos proeminentes. E essa descrição que a Mary Shelley faz da criatura dentro do livro aparece na edição de 1831. E a versão do Guillermo Del Toro é uma das poucas adaptações que respeita a descrição da criatura como ela é ali dentro do livro. Eu entendo e concordo que a versão da criatura lá da adaptação de 1931 é a mais icônica, né? Afinal de contas, foi o que ficou marcado ali na cabeça de todo mundo. Mas talvez essa criatura da adaptação de 1931 seja a menos fiel em relação ao livro, porque a criatura não possui parafusos, botinas góticas gigantes, um terninho e o cabelinho colado com uma franjinha na testa. Eu amo demais as duas versões, tanto a do Guillermo Del Toro quanto a da adaptação de 1931. Mas me desculpem, gente, de Felca não tem nada, né? É apenas o Guillermo Del Toro sendo fiel à sua paixão. E o mais incrível de tudo, o Del Toro construiu praticamente tudo que você vê aqui dentro desse filme. Nada de telas verdes, gente. Os cenários são todos reais, inclusive em tamanhos reais. Os laboratórios, o navio, os castelos. A designer Tamara Deverell. Ai, gente, é essa moça aqui. Criou estruturas de tamanho real e até mesmo as joias do acervo da Tiffany foram usadas dentro do filme. O trabalho aqui é artesanal, feito à moda antiga, sem inteligência artificial e sem atalhos digitais. Amo demais. Como o Guillermo Del Toro mesmo disse, ele não queria simulação, ele queria martelo, tinta e suor, pra tornar tudo ainda mais real. E é justamente o que torna esse filme tão especial, gente. Inclusive, eu fui atrás do porquê que quando o Victor Frankenstein tá de luto, ele usa uma roupinha de luto. E ali na roupinha de luto dele, a gente consegue ver um crucifixo bizantino. E eu fui atrás do porquê ser um crucifixo bizantino. Eu não achei ao certo o que era, não sei se era na época que se passa o filme, pode ser que seja, mas não achei nenhuma fonte confirmando isso. E eu também queria saber da onde é que o Guillermo Del Toro tirou a inspiração pra criar aquela urna funerária belíssima, que eu queria muito uma urna funerária daquela dentro da minha casa. Meu Deus do céu, eu só queria ver aquilo pessoalmente. Já tava bom. Mas enfim, eu fui atrás pra saber no que ele se inspirou pra criar aquela urna funerária da família Frankenstein, mas eu não encontrei nada falando da onde que ele pode ter tirado essa... Vocês querem uma pamonha? Deixa a pamonha passar, né? Mano, eu tô com fome. Mas enfim, não achei nada ao certo explicando da onde é que ele tirou possivelmente essa inspiração, mas eu acredito que tenha sido das urnas funerárias egípcias, porque se assemelha um pouco com uma urna funerária egípcia, e também acredito que ele utilizou como inspiração as máscaras
funerárias que os egípcios usavam para enterrar os seus faraós. Mas nada confirmado, gente, é só uma suspeita minha mesmo. E, gente, o Frankenstein do Guilherme Del Toro não é apenas sobre a ciência que deu errado. É sobre o espírito humano. É sobre o abandono, perdão e o que significa ser criado em um ambiente de rejeição. O Del Toro disse, inclusive em uma entrevista à CBS News, eu acho, se eu não me engano, que todos nós somos criaturas. E eu concordo com ele. E, sem dúvidas, ele deu vida ao grande sonho que ele tinha de fazer esse filme. E isso se deve ao fato, como eu falei pra vocês, que o romance de terror gótico da Mary Shelley foi a primeira paixão do Guilherme Del Toro. E não é pra menos, porque ele mora em uma casa cheia de passagens secretas e monstros, que inclusive é belíssimo, meu Deus do céu. Nossa, lindíssimo. Que sonha aquela casa. E ele tem um cômodo da casa dele dedicada apenas ao Frankenstein. Que inclusive ele disse na entrevista o seguinte: quando eu tinha 40 anos de idade, investi tudo que eu tinha para criar a casa que eu sempre quis quando eu tinha 7 anos. Tem um quarto apenas dedicado ao Frankenstein. Chamo ele de sala de estar. Ele vive o horror, né, gente? Como quem respira arte. E nesse Frankenstein, ele transformou o medo em beleza. Todo filme é extremamente bem pensado e com um design gótico maravilhoso, belíssimo, de ficar realmente babando. E lembra que eu falei pra vocês que tinha uma partezinha com spoilers aqui dentro desse vídeo? Pois é, se você ainda não viu o filme Frankenstein, eu recomendo que você vá assistir ele lá na Netflix, depois retorne aqui para o meu vídeo para saber mais curiosidades sobre o filme, beleza? Então, vamos para a parte com spoilers. Embora o filme do Del Toro siga bem de perto o livro da Mary Shelley, ele faz o que ele sempre fez de melhor: transformar a dor em poesia visual. Ele toma algumas liberdades criativas para aprofundar o que o romance já insinuava: o trauma geracional e o ciclo de abuso. Aqui, o pai de Victor, o Leopold Frankenstein, interpretado pelo Charles Dance, é uma figura fria, abusiva e bem ausente. A mãe do Victor, a Claire Frankenstein, morre tragicamente ali nas mãos do pai. E é justamente isso que alimenta o desejo do Victor de ser melhor do que o pai dele. Mas esse mesmo desejo é o que o destrói. O filme mostra como o gênio do Victor e a sua necessidade de validação acaba gerando um ciclo cruel, que só termina quando alguém tem coragem de quebrar aquela corrente do ciclo. E o Del Toro enche cada detalhe desse filme aqui com simbolismos para reforçar isso. A cor vermelha é o fio condutor do filme, contrastando com o clima sombrio e gótico. Logo ali na cena de abertura, a mãe do Victor, a Claire, ela usa um vestido vermelho com véus vermelhos, quase como se o vermelho anunciasse a sua morte iminente. Inclusive tem uma cena lindíssima que ela envolve o Victor com seu vestido vermelho esvoaçante, e é como se aquela cor passasse a persegui-lo durante a sua vida inteira. Mais tarde, as luvas vermelhas do Victor parecem prenunciar a morte daqueles que ele ama, como se o sangue já estivesse nas mãos dele desde o início. E tem um detalhe bem curioso nesse filme aqui, gente, que inclusive eu fiquei bem de olho. O Victor, do Guilherme Del Toro, ele só bebe leite durante o filme inteiro, desde o período em que ele é criança até a fase adulta dele. E eu achei na internet algumas fontes dizendo que o significado disso é como se o Victor tivesse querendo um afeto que ele nunca recebeu na vida dele. Enquanto os outros bebem vinho ali junto com a refeição, ele acaba bebendo leite. Um sinal de meio que imaturidade de uma certa forma também, sabe? O Victor, ele é um homem genial e frio que tenta curar a própria dor dele, criando uma vida, mas acaba por repetir o mesmo ato cruel do pai dele, quando rejeita a sua criação. A criatura vivida pelo Jacob Elord é um dos pontos mais emocionantes desse filme aqui. Quando ele desperta, a coisa que ele mais quer é compaixão e conexão com as pessoas. O Victor, no primeiro momento, ele se encanta pela criatura, mas logo depois ele passa a sentir repulsa. E ao rejeitar o que ele criou, ele repete exatamente o mesmo padrão de abuso que o destruiu. A criatura é acorrentada, punida. Essa cena é muito triste, gente. E no fim, o medo do Victor fala mais alto. Ele tenta apagar as provas do que ele criou ali, colocando fogo ali na torre, mas a criatura consegue fugir e sobreviver. E ela fora que a criatura começa a presenciar a violência humana, como a cena em que ele vê os lobos matando as ovelhas. É uma metáfora brutal. A criatura entende que a violência é meio que inevitável
aconteceu ali naquele mundo. Assim como a própria violência dele. A brutalidade da criatura nada mais é do que um espelho dos sentimentos do Victor. Ele não é violento por natureza. É um reflexo da rejeição, da dor e da solidão. O Del Toro, ele deixa tudo isso muito claro aqui. O verdadeiro monstro nunca foi a criatura, e sim o abandono. O Frankenstein, do Guilherme Del Toro, é uma homenagem a Mary Shelley, mas também uma conversa com o mundo que a gente vive atualmente. Não é só uma releitura. É um lembrete de que todos nós, em algum nível, somos feitos das cicatrizes daqueles que vieram antes. Bom, gente, e agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha opinião a respeito de Frankenstein 2025. Bom, quando eu vi os trailers sobre Frankenstein do Guilherme Del Toro, eu fiquei, obviamente, extremamente ansiosa, porque vocês sabem o quanto eu gosto da estética gótica, né? E o Del Toro vive dentro deste universo. Os filmes dele são totalmente preenchidos com a estética gótica. E era óbvio que eu ia ficar ansiosa para vê-lo. Eu fui assistir esse filme com a expectativa lá em cima. E pra ser sincera com vocês, com uma visão já um tanto quanto apaixonada. Porque eu comecei a pesquisar sobre o filme antes mesmo de assisti-lo. Então eu já sabia de toda a dedicação da equipe, da infraestrutura, dos atores e do diretor. Mas ainda assim, gente, o filme conseguiu superar tudo isso. Frankenstein é um dos maiores clássicos do romance de terror gótico. E o primeiro verdadeiro romance de ficção científica. Fora que a Mary Shelley é extremamente fascinante, né? E eu acho que pelo conteúdo que vocês já viram aqui pelo canal, vocês já devem conhecer um pouquinho do meu gosto, não é mesmo? E talvez tenham presumido que eu iria gostar desse filme aqui. E no início do ano eu tinha dito pra vocês que Pecadores era o melhor filme do ano. E eu continuo achando ele riquíssimo, cheio de camadas, referências e com muito significado. E logo depois, na minha lista, vem Nosferatu, pela genialidade do Robert Eggers, que recriou com tanto cuidado o sonho de infância dele. Mas aí veio Frankenstein. E olha, o Guilherme Del Toro, pra mim, simplesmente roubou a cena. Eu já achava incrível toda a história dentro do livro da Mary Shelley. E ver essa história sendo contada pelas mãos do Guilherme Del Toro foi emocionante. Dá pra sentir o quanto o Guilherme colocou um pouquinho de si em cada cena, em cada frame. Toda a paixão que ele tinha por essa história, toda a entrega e todo o respeito também em relação à autora. Na minha opinião, ele simplesmente entregou o trabalho da vida dele, como ele mesmo disse em entrevista. Eu amei absolutamente tudo desse filme. Acho que o filme foi extremamente respeitoso com a obra da Mary Shelley. E inclusive eu ouso dizer que ela mesma ficaria muito feliz em ver essa adaptação. A escolha da Mia Goth para viver dois papéis, porque se vocês não perceberam, ela interpreta tanto a mãe do Victor quanto a esposa do William. É simplesmente genial, gente. Eu vi até um meme falando que assim, pra ser a mãe do Victor, deram sobrancelhas para a Mia Goth. E daí, pra ela viver a esposa, é ela natural, né? Sem sobrancelhas. E daí, por dar as sobrancelhas e tirar, ela parece totalmente outra pessoa. Pior que é verdade, porque é mais ou menos isso. Mas ela tá... Dá pra perceber que é ela nos dois papéis, mas ela tá bem diferente. E você não consegue associar que é a mesma pessoa ali dentro do filme. E, de certa forma, ela representa, na verdade, 4 personagens aqui dentro do filme, né? Porque ela é a mãe do Victor, ela é a cunhada do Victor, ela é a amante e também ela é a noiva do Frankenstein. Porque se vocês não perceberam, ali no momento em que é o casamento dela com o William, ela usa o vestido dela, tem as ataduras que a noiva do Frankenstein usa. Meio que representando a noiva mesmo. E aquele momento em que ele desce as escadas com as pétalas caindo, com ela no colo, sabe? Sentindo tristeza, etc. É como se fizesse referência à obra da Mary Shelley ali, no momento em que a criatura pede pro criador criar uma outra igual a ele. O criador começa a criar e daí ele vai lá e destrói todo o corpo e a criatura fica profundamente entristecida e os dois começam a brigar mais e mais ainda, né? Meio que aquela cena representa essa parte do livro, né? Bom, a Mia tá simplesmente de parabéns, ela entrega demais aqui dentro desse filme. É uma personagem pra lá de complexa, cheia de camadas e a Mia dá conta de todas elas.
E o Jacob Elord ficou incrível como a criatura, mais sensível e trágica do que eu jamais imaginei. E o Oscar Isaac como Victor também tá excelente. Sinceramente, todos os atores aqui dentro do filme estão excepcionais. Sem falar também do comandante Hans Lander lá, esqueci o nome dele no papel de Bastardos Inglórios. Mas enfim, ele tá incrível também. E sobre o design, os figurinos, a direção de arte, gente... Que trabalho impecável. Se esse filme aqui pelo menos não ganhar o Oscar de figurino, eu não sei o que vai levar. Mas bem, o Oscar adora ser injusto, né? A gente aqui no Brasil já sentiu a injustiça do Oscar, então não sabemos. Não levo muito em consideração o Oscar. E é isso, o filme me agradou em praticamente tudo. Na estética, na narrativa, na ordem dos fatos, nas atuações. É tudo de extremo bom gosto e uma dedicação absurda. Eu espero de coração que esse Frankenstein vire um clássico. É comovente, visceral e muito respeitoso com a sua origem. Um trabalho movido pela paixão de um diretor que lutou anos e anos para colocar a versão dele desta história em prática. Então, obrigada, Guillermo, por nunca desistir de realizar o seu sonho. Eu tenho certeza que esse filme aqui vai inspirar outras mentes criativas por aí. E para encerrar, lembra que eu falei pra vocês que o Guillermo del Toro disse que todos nós somos criaturas de uma certa forma? Então eu queria deixar aqui a fala exata dele que me tocou bastante. Todos nós somos criaturas, ele disse. Vivemos em um mundo que diz para nós que não deveríamos ser criaturas. Mas, na realidade, todos nós somos estranhos de uma certa forma. Frankenstein é eterno, de Mary Shelley a Guillermo del Toro. E ele continua nos lembrando que o verdadeiro horror talvez não esteja no monstro, mas sim na falta de empatia que a gente encontra em tantos seres humanos por aí. E você aí que tá me assistindo, você gostou de Frankenstein do Guillermo del Toro? Eu falei a minha opinião aqui, mas eu queria saber a sua. Comenta aqui se você gostou desse filme. Vamos conversar, porque eu sei, gente, eu tenho uma visão bem viciada a respeito do gótico. Eu sou extremamente apaixonada. Então eu quero ver o que vocês acharam. E se você gostou desse mergulho sombrio pelo universo de Frankenstein, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar sabendo de mais conteúdos por aqui. Muito obrigada por vir me ver. Até o próximo vídeo.